Você já parou para pensar que a Igreja Católica, que se diz a voz de Deus na Terra, protege padres que abusam de crianças, mas joga no inferno mulheres que sonham ser padres ou quem ajuda uma vítima a sobreviver? É uma hipocrisia tão nojenta que faz qualquer pessoa de bem querer gritar. Padres pedófilos saem impunes, enquanto uma mulher que busca igualdade ou uma família que salva uma menina violentada é amaldiçoada como se fosse o demônio. Isso não é só errado, é uma traição tão suja que mostra que a Igreja se importa mais com seu poder do que com a dor das vítimas. Por séculos, a excomunhão foi a arma mais cruel da Igreja, usada para expulsar reis, pensadores e até famílias inteiras por apoiar um aborto em casos de vida ou morte. Mulheres que ousaram ser ordenadas padres foram chutadas da fé sem pensar duas vezes. Mas padres que destroem infâncias com abusos? Esses a Igreja abraça, esconde e deixa seguir como se nada tivesse acontecido. A verdade é de revirar o estômago. Se alguém desafia as regras sagradas do Vaticano, como querer que mulheres sejam padres ou ajudar numa situação médica desesperadora, leva um castigo divino na hora. Mas se um padre comete atos horríveis contra uma criança, o que acontece? Ele é mandado para outra cidade, recebe um tapinha nas costas ou, no máximo, perde o cargo de padre, mas continua na igreja, como se seus crimes fossem uma mera mancada. Como uma instituição que se acha dona da moral pode dizer que uma mulher querendo ser padre é pior que um monstro que rouba a inocência de uma criança? Olha o caso do cardeal Theodore McCarrick, nos Estados Unidos. Por décadas, esse homem abusou de jovens seminaristas, escondido atrás da batina e do poder. Só em 2018, quando o escândalo explodiu, a Igreja fez alguma coisa. Em 2019, o Papa Francisco tirou ele do cargo de cardeal, algo que nunca tinha acontecido com alguém tão importante. Mas excomunhão? Nada. McCarrick ainda é considerado católico, como se seus crimes fossem perdoáveis. Agora compara com o que rolou em Recife, Brasil, em 2009. Uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos depois de ser estuprada pelo padrasto, precisou de um aborto para não morrer. O arcebispo local excomungou os médicos e a família que salvaram a vida dela. O estuprador? Intocado, como se fosse um santo na igreja. E não é só coisa do passado. Em 2024, o padre Marco Rupnik, um jesuíta famoso por suas pinturas, foi acusado de manipular e abusar de mulheres adultas em encontros espirituais. As denúncias eram tão sérias que ele foi expulso da ordem dos jesuítas, mas a igreja não o excomungou. Ele segue por aí, como se nada tivesse acontecido. Outro caso recente, em 2021, na França, um relatório bombástico revelou que milhares de crianças foram abusadas por padres ao longo de décadas. Quantos desses criminosos foram excomungados? Quase nenhum. Enquanto isso, em 2022, na Alemanha, mulheres que participaram de ordenações não autorizadas pelo Vaticano, parte do movimento Roman Catholic Women Priests, foram excomungadas na hora. E em 2010, no Zewa, a freira Margaret McBride foi expulsa da igreja por aprovar um aborto que salvou a vida de uma mãe em risco. O padrão é claro: desafiar o machismo ou salvar uma vida é pecado mortal, mas destruir uma criança? Isso a igreja varre para debaixo do tapete. Essa hipocrisia não é só uma falha, é uma escolha consciente. A Igreja mostra que proteger suas regras antigas e seu poder é mais importante que cuidar das vítimas. Excomunhão é usada como um martelo contra quem ameaça a autoridade do clero. Mulheres que querem igualdade, médicos que salvam vidas, pensadores que questionam. Mas padres que cometem crimes horríveis? Esses são protegidos, transferidos, ou no pior dos casos, apenas perdem o título, mas nunca a ligação com a igreja. É como se a batina fosse um escudo mágico, mais valioso que a dor de uma criança abusada. E isso não é só uma questão de regras internas, é uma mensagem ao mundo. Desafiar o Vaticano é imperdoável, mas machucar os mais vulneráveis pode ser resolvido com um "vai e não peques mais". E não para por aí. Em 2023, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, investigações revelaram que o arcebispo local encobriu casos de abusos por anos, permitindo que padres continuassem em ação. Algum deles foi excomungado? Não. Enquanto isso, em 2013, na Austrália, o padre Greg Reynolds foi excomungado por apoiar a ordenação de mulheres e celebrar missas sem permissão. É uma lógica tão torta que faz qualquer pessoa de coração sentir raiva.
A igreja prefere proteger sua imagem de santidade do que fazer justiça. E quando o Papa Francisco fala de misericórdia, onde está ela para as vítimas? Em 2016 ele deu aos padres o poder de perdoar abortos. Mas e os abusadores? Continuam intocáveis, enquanto famílias desesperadas ou mulheres que lutam por igualdade são tratadas como criminosas. Essa vergonha é um tapa na cara de qualquer cristão que acredita em justiça. A igreja grita que é a guardiã da moral, mas suas ações mostram outra coisa. Ela valoriza mais o controle do que as pessoas. Cada caso que ela esconde, cada padre que ela protege, é uma traição aos fiéis que confiam nela. E cada excomunhão jogada contra quem desafia o sistema é uma prova de que o poder vem antes da compaixão. Isso não é fé, é uma máquina de hierarquia que pisa nos mais fracos. Essa podridão precisa ser exposta. Enquanto a igreja continuar amaldiçoando quem luta por justiça ou ajuda em situações impossíveis, mas deixando padres abusadores escaparem da verdadeira punição, a mensagem é clara. O Vaticano se importa mais com suas regras do que com as vítimas. Isso não é o que Jesus ensinou. É hora de todo cristão abrir os olhos, parar de engolir essa hipocrisia e exigir uma igreja que coloque as pessoas acima do poder. Porque se a fé é sobre amor e justiça, essa igreja está falhando feio.